Olá, boa tarde, tudo bem com você? Bom, estamos aqui em mais uma aula de tecnologias da informação, e nós temos discutido nas últimas aulas notações para o registro de metadados, né? Nós vimos Dublin Core e hoje nós vamos falar sobre XML, tá certo? Bom, só um instantezinho. Ok, prontinho. Então nós estamos aí com a apresentação. Vamos seguir. Ok. Muito bem. Primeiro de tudo, definição. O que é esse tal de XML? XML, né? Essas letrinhas aqui, elas têm um significado, né? Assim como o HTML é Hypertext Markup Language, XML quer dizer alguma coisa também, tá certo? Vou dar uma dica aqui, olha. Markup Language, só deixei o X para você descobrir o que é aí na internet. É bem fácil para você fazer isso. Bom, é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar dados. Mas o que seria estruturar dados, né? Bom, pronto. Já eu trabalho mais nessa definição, tá bom? Mas por hora vamos ficar aqui e fazer uma comparação em XML e HTML, uma comparação rápida, só para nos ajudar no entendimento, tá bom? Então, bem, só um instante. Ok. XML e HTML. Primeira coisa que a gente tem que entender é que são elementos complementares, diria assim, no vasto ecossistema da internet. A web, como você conhece, ela seria bastante diferente se não existissem esses modelos, o XML e o HTML, tá certo? Então, eles são fundamentais para podermos termos a internet, principalmente a parte web, como você conhece. Entenda assim, enquanto o HTML está fortemente envolvido com a construção da parte visual, daquilo que você enxerga dos conteúdos que você acessa na internet, dos documentos que você baixa, né, que você olha lá, páginas web, não PDF, outros documentos que você baixa. Tudo isso está organizado e é preparado pelo HTML. Então, o HTML cuida do visual. Já o XML, ele está relacionado com a estruturação, com a estrutura dos dados. Ficou bonitinho? HTML. Ficou feio? É o HTML. Os dados que estão sendo exibidos, normalmente estão estruturados utilizando-se XML, tá certo? Claro que os dados, uma vez recebidos, né, para serem processados, recebidos em XML, eles são transformados e utilizados em uma página HTML, quando esta página produz conteúdo dinâmico, conteúdo imediato, tá certo? De forma que o resultado final quase sempre está em HTML. Embora nas páginas HTML também possa ter um pouquinho de XML, inclusive influenciando a parte visual, esse XML ele está lá como dado, como um compêndio de dados, como dados para serem usados para formatar a página, tá certo? Bom. E como é o funcionamento do XML? O que o XML produz? Né? Ele sendo usado, produz o quê? Basicamente, ele produz um documento textual, estruturado, né? Organizado em uma forma previsível. Então, na definição que eu coloquei, né? Produz documento textual organizado de forma previsível e estruturada. Significa que documentos escritos, guardados, estruturados, utilizando-se XML, eles são parecidos quanto à organização, quanto ao tipo de organização que você faz, tá certo? Bom, até aqui a gente discutiu bastante sobre a estrutura, né, sobre os fundamentos do XML, né? E nessa aula, nessa discussão que a gente tem hoje, que vai ser curta, porque a matéria eu vou compreender só o básico sobre XML, pedir uma prática, né?
Já já a gente termina. Então, não é complexo o XML, é uma coisa fácil de ser entendida. Eu tenho certeza que você vai entender da primeira vez, tá certo? Bom, o que eu vou falar sobre fundamentos de XML é quase 100% do que você tem para aprender sobre XML. Eu digo sempre que XML é 99% inspiração, 99% é sua criatividade e 1% é a notação e as regras de XML. XML realmente é minimal. Toda a grande diversidade, complexidade aparente que você vê em documentos XML, na verdade é só resultado da criação, do pensamento de alguém. E a contribuição da anotação XML é bem pequena, como você vai ver. Basicamente, todo documento XML ele deve ser iniciado com a tag desse formato aqui, olha, XML, né? Abre e fecha, e no meio XML. Esse aqui é como se escreve uma tag. E nesse caso, uma tag muito relevante, que é justamente a tag utilizada para indicarmos que é um documento XML. Na sequência, nós temos o quê? O barra XML. O barra XML encerra um documento XML, tá certo? Isso aí é muito importante. Se você esquecer de iniciar ou de fechar o documento, pode ter um problema na hora de ser processado, na hora de ser utilizado. Bom, aqui está um exemplo muito simples. Então vamos lá. Exemplo 1, né? XML. Comecei aqui, olha, XML e o correspondente, ó, siga a luz vermelha, olha, barra XML. Comecei aqui e encerrei aqui. Simples assim, tem que ser esse formato. Bom, depois disso eu criei uma outra tag. Essa tag fui eu que criei, eu que a inventei. Eu poderia ter colocado, ao invés de título, poderia ter escrito assim, XYZ, nome da obra, apelido, o que eu quisesse. É claro que você deve escolher esses nomes utilizando aquilo que faça sentido e que seja interessante, que indique qual é o seu conteúdo. Mas aqui o que eu coloquei? Título. Então eu comecei a tag título e encerrei a tag aqui embaixo, olha, barra título. Simples assim. E no meio, entre o começo e o fim, o que eu coloco é o valor deste metadado. Portanto, vamos lá. Este metadado título tem como valor o nome da rosa. Então, o valor de um metadado descrito em XML é o conteúdo daquele metadado que está entre o começo e o fim do respectivo metadado. Portanto, XML também é um metadado. Então, aqui, olha, comecei um metadado aqui, e tudo que está escrito aqui, olha, faz parte do metadado XML. Simples, né? Então, veja, eu criei aqui esse exemplo, e vamos agora avançar um pouquinho. Tá. Exemplo 2. Antes do exemplo 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre tags, porque as tags elas têm algumas regras que precisam ser seguidas. Primeira regra, as tags devem ser escritas da mesma maneira, do início ao fim. Ou seja, se você começou com com X, no final tem de ser barra X, tá certo? Você não pode começar a tag de um formato e encerrar com outro formato, encerrar com outro nome. Segundo, toda tag iniciada precisa ser finalizada. Você tem que finalizar as tags, tá certo? Não é possível que exista uma tag iniciada e que não seja finalizada. Se a tag não for finalizada, o que acontece é que vai haver um erro no processamento desse documento. Então, tag iniciada deve ser finalizada, sempre. Iniciou, finaliza. Não tem outra forma. Iniciou, finalizou. Simples assim.
Bom, segundo, as tags elas devem ser escritas sem caracteres especiais e sem espaços no nome, certo? Dê uma lida nesses exemplos que eu estou colocando aí para você. Dê uma lidinha. Deixa eu só mudar aqui a apresentação. Um instante. Dê uma lidinha. Ok? Então, veja só. Você viu aqui que exemplos corretos. Idade, nome e data de nascimento, né? Veja como eles foram escritos. Como data do nascimento, eu quis usar duas palavras, né, para ficar bem entendido. Ao invés de colocar nascimento, coloquei data de nascimento. Então, eu usei a primeira letra da segunda palavra em letra maiúscula. Isso ajuda a identificarmos, né, quando ocorre uma diferença, tá certo? Vamos ver aqui. Então, observe. Segundo, exemplos incorretos. O que eu tenho aqui agora como exemplo incorreto? Data, nascimento, com espaço, né? Com espaço entre esse nome. Esse espaço, ele acaba complicando, ele quebra essa tag, ele faz com que a tag esteja errada. Então, nós não podemos escrever desse jeito, tá certo? Na sequência, eu tenho aqui idade, abri idade e fechei com barra idade. Olha o I maiúsculo aqui, olha. Tá vendo? Esse I maiúsculo, né, ele faz com que as tags tenham início e fim errados, tá certo? Ok? Nomes de tags devem ser escritos da mesma maneira. Desse outro lado aqui eu tenho nome e barra nome, com todas as letras maiúsculas na segunda vez. Isso também não vai funcionar. Você não pode fazer desse jeito, tá? Continuando. Ainda sobre tags, o que você tem? Você pode estruturar o documento com vários níveis de grupos de metadados. Basta você aninhar, faltou um R aqui, ó. Aninhar. Faltou só você aninhar aqui esses grupos de tags e aí você consegue fazer uma estruturação. Vamos olhar aqui como é que fica. Tá vendo? Aqui eu tenho tags aninhadas, XML e título. Título está dentro da tag XML, ou seja, eu tenho um grupo, dois grupos. Ou eu posso dizer que título é um subgrupo de XML, tá certo? Título é um subgrupo de XML, ok? Avançando. Por fim, agora, o nosso segundo exemplo. Observem. É basicamente o primeiro exemplo, né? Mas tem diferençazinhas. Aqui eu coloquei uma linha XML. Em uma linha só eu coloquei a abertura do metadado, o encerramento do metadado e o valor do metadado. Tá vendo? Mas como era isso aqui no exemplo anterior? Eu coloquei cada coisa em uma linha. Olha. XML, título, o valor do metadado, barra título, barra XML. Esse exemplo está correto e esse exemplo também está correto. Eu posso, então, colocar o valor de um metadado na mesma linha, né? Dessa maneira, tá certo? Bom, nesse exemplo 3, agora eu coloquei tudo numa linha só, olha. Comecei o XML aqui, fechei aqui. Comecei o metadado título aqui, fechei aqui. E aqui o valor. Esse metadado também está correto. Então, eu posso usar essas três formas, ok? As três formas. Então, quando é que eu uso uma ou outra? Quando você quiser. Né? Você pode usar tudo em uma linha só, ou fazendo daquelas formas que eu apresentei, colocando tudo separadinho. Mas tem vantagens e desvantagens, tá certo? Então, vamos ver quais seriam as vantagens e desvantagens. Bom, primeiro, legibilidade. Legibilidade. Isso aqui é menos legível do que isso. E isso é menos legível
do que isso. Tá certo? Porque aqui é mais fácil você perceber a estrutura. Visualmente, você já percebe que há uma estruturação, tá certo? Aqui você ainda percebe que há uma estruturação, mas esse outro exemplo já começou a ficar difícil enxergar a estruturação. Você concorda? Ficou mais difícil de enxergar. Vamos avançar um pouquinho. Né? O próximo é a facilidade de manutenção. Esse facilidade de manutenção vai ficar mais claro para você um pouquinho mais para frente. Vamos ver aqui. Analise esse problema, esse esquema XML para mim. Quando eu escrevo um documento em XML, eu também posso me referir a esse documento como esquema XML, tá certo? Então aqui, abri, fechei, abri, fechei, abri aqui, fechei aqui, abri aqui, fechei aqui. Então eu também posso combinar essas formas de abertura e fechamento. Em geral, você usa nesse modelo quando a tag define um metadado que tem um valor único. Por exemplo, título só tem esse valor. Autor só tem esse valor. Agora, se eu tivesse vários autores, eu já não poderia usar desse formato. Vamos supor que aqui fosse personagem, tá? Personagem. Então eu teria um personagem, uma personagem. E se eu tivesse mais de uma personagem? Terei de fazer como foi feito aqui, olha. Criei um grupo de um metadado chamado personagens, e dentro desse metadado personagens, que está aqui escrito em XML, eu chamei de P, cada personagem, ó. P, lobo, P, chapeuzinho, P, vovó, P, lenhador. Portanto, esse documento está estruturado de maneira que ele tem 1, 2, 3, 4 personagens. E eu sei que são personagens porque eles estão dentro do grupo chamado personagens, dentro do grupo do metadado personagens. Então, esse metadado personagem, ele é composto por outro metadado, que é o chamado metadado personagem. E eu coloquei, ó, personagem, 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 personagem. Eu posso repetir, tá certo? Então, quando esse XML for processado pelo computador, ele vai saber que existem 1, 2, 3, 4, ok? Vamos seguir. Agora, analisando um pouco esse metadado, esse esquema XML, encontre erros nesse metadado, nesse esquema XML. Aqui ele está original e aqui está ele com problemas. Você consegue enxergar? Quando você já estiver mais habituado com escrever metadados em XML, vai ser até relativamente fácil você encontrar esses erros, tá certo? Porque a organização visual, essa estruturação, que ela tem nome, chama-se indentação, ela permite que você veja erros. Olha aqui, ó, eu acompanho. Abriu, opa, não fechou, está faltando a barra aqui. É um erro. Vamos ver aqui. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Aqui está certo. Agora aqui, abriu, fechou. Abriu, opa, não fechou. Cadê a barra? Abriu, fechou, abriu, fechou. Então aqui eu tenho alguns problemas, ó, evidenciando os problemas aí para você, tá certo? Olha, tem aqui, né, não fechou. Tem aqui, olha, que você não viu, olha, o P aqui é maiúsculo e o P aqui é minúsculo, então não pode, deu errado, tá certo? E aqui você ainda tem a falta da barra. Então, esses problemas de legibilidade, eles ainda são mais fáceis de serem tratados quando a estrutura é desse formato, tá bom? Agora, vamos seguir para o próximo slide. Ok, o próximo slide está aqui. Então, veja só a legibilidade aqui. Ficou difícil, não, confesse, ficou ruim, não ficou? Dessa forma é muito melhor. Olha aí, que difícil. Vamos ver se tem erro aqui. Bata o olho, fique olhando para ver se você encontra erros. Achou? Vou dar só a dica, ó. Olha aqui, ó. Não está fechado, ó. Tem um errinho aqui.
Mas, professor, é muito difícil ficar olhando. Exatamente. É por isso que nós preferimos esta anotação, essa organização, usando identação correta. Identação. A gente vai falar mais sobre identação para frente, então não fique preocupado de não ter entendido bem agora. Bom, olha aqui os erros todos que tem nessa modelagem, tá vendo? Olha aqui. Aqui é autor, né? E aqui não, olha. Faltou fechar. Aqui está escrito, olha, personagem, né? Como se fosse um singular escrito errado, com N. E aqui tem o S, aqui não tem. Então, isso tudo dá erro na hora de processar. Então, quando você for criar os seus metadados usando XML, você tem que evitar isso. Prefira sempre essa anotação, né? Melhor, essa sem erros, né? Prefira essa anotação, porque as outras são mais difíceis, né, de ler e também de fazer manutenção. Se você tivesse que fazer manutenção corrigindo um erro, certamente você vai preferir esse formato ao invés desse, né, porque esse aqui é muito difícil. Bom, ok, então para fixar o que nós discutimos aqui hoje, eu disse que é uma aula breve, direto no ponto do que a gente precisa saber sobre XML. Eu peço que você escreva um esquema XML com metadados necessários para o registro completo de um livro. Você vai pensar em um modelo de XML, um esquema igual ao outro, que tenha tudo que seja necessário para você registrar um livro. 1, 2, 3, 1 milhão de livros, né? Você vai fazer um esquema de metadados. Bom, continuando. Essa atividade prática individual e você deve enviar pelo SIGA até o dia 15/9, tá bom? Eu espero que você esteja bem, que você tenha compreendido também a nossa aula de hoje. Ficou com dúvida? Volta aí, toca de novo, volta a fita, toca perto do play e olha novamente. E não se esqueça de enviar as atividades que estão sendo solicitadas nas aulas. Elas é que vão garantir sua nota e sua presença. Até mais. Boa tarde.